Muito bem, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, dando sequência, dentro do quadro de discipulado, ao nosso módulo de discipulado com este título: Você tem valor, princípios para uma autoimagem, uma autoestima corretas. Nós já desenvolvemos uma série de detalhes aqui, falando da importância de nós termos uma vida equilibrada, segurando na mão de Papai do Céu, tá bem? Deus no comando de nossas vidas, teremos grande chance de termos uma autoestima equilibrada, não pendendo para o complexo de superioridade, nem para o complexo de inferioridade, mantendo uma vida equilibrada também no que diz respeito à autoestima. E nós estamos vendo na última quarta-feira que foi feita uma pergunta, eu fiz uma pergunta. Quando a gente olha para o ser humano, o próximo, o que a gente vê nele, primeiramente? As virtudes? Pior que não, viu? Então, o que a gente vê primeiramente? A gente olha no ser humano, para observar isso aí. A gente primeiro vê os defeitos do ser humano. Isso que nós vamos continuar desenvolvendo agora, para daqui a pouco entrarmos diretamente nos complexos, tá bem? Então vamos lá. Eu pergunto, então, quais as principais razões que levam a mim e a você a ter essa reação de ver primeiro o defeito do nosso próximo? As principais razões são essas que eu já tinha visto na última quarta-feira. Os estudos de psicologia mostram que as razões, algumas razões que levam a gente a olhar para o próximo e ver primeiro os defeitos, acusação, espírito acusador. Espírito julgador também. Por quê? Às vezes por sermos covardes, por sermos medrosos, com medo de perder a nossa condição, que a gente muitas vezes acha que é melhor que o próximo, ou apenas a gente vê primeiro o defeito no próximo pelo nosso terrível espírito crítico, querendo criticar a tudo e a todos. Tá certo? Muito bem. Mas outro fator também que faz com que a gente veja primeiro o defeito do próximo é inveja do próximo. Também cobiça, cobiçando as coisas do próximo. E seria, então, ambição no pior sentido dessa palavra. Que ambição pode ter um sentido negativo, né? A pessoa tem uma ambição na vida de galgar, estudar, né? Galgar, ter um cargo, mas sempre no sentido de agradar a Deus e ajudar o próximo. Mas um motivo que pode levar a pessoa a ver primeiro o defeito do próximo é desamor. Isso aí é um neologismo até essa palavra, seria falta de amor. Mas as nossas imperfeições também nos levam a ver primeiro o defeito do outro. Nossa soberba, nosso espírito de independência, nossa arrogância, nosso complexo de culpa, nossas inseguranças, nossos ciúmes, discórdias também. Às vezes a gente tem discórdia com uma pessoa, a gente olha para ela, a gente vai ver o defeito dela. Se houve vamos dizer, uma briguinha entre mim e uma pessoa, eu vou querer ver primeiro o que ela tem de defeito, para machucar mesmo, né? Discorda. E vai redundar em quê? Em vingança. Vingança. Por causa da perversidade, por conta da maldade e da crueldade no nosso coração. A gente sempre vendo o defeito dos outros. Mas também, mais um aspecto que faz com que a gente veja primeiro o defeito no nosso próximo, é a nossa fraqueza de espírito. É também a nossa incapacidade, a nossa incompetência. Quando nós vemos uma pessoa progredindo, por exemplo, a gente é incapaz de elogiar. E por causa da nossa incompetência, a nossa limitação, eu não consegui chegar no pé daquele próximo, eu começo a exaltar, vamos dizer assim, né, no pior sentido dessa palavra, exaltar ali, deixar mais claros, então, os defeitos da pessoa. Mas também um espírito enganador da nossa parte pode também cooperar para a gente ver
primeiro o defeito do próximo. Espírito de incompreensão. Por que eu não consigo compreender aquele defeito que a pessoa tem? Por incompreensão eu vou e critico, mas também por malícia. Malícia também no nosso coração. E mais, por preconceito, o racismo, entre outras coisas, né? Então, também outra coisa, nós, com o nosso pavio curto, a gente tem aquela reação intempestiva e esse indivíduo já logo pelo lado negativo do pobre do indivíduo. Agora, vamos lá, né? Vamos capear tudo isso e dizer que distância de Deus, viu? Vai contribuir muito para que eu e você enxerguemos primeiro os defeitos do nosso próximo. E, por fim, seria uma falta de autocrítica. A psicologia, ela mostra muito isso, viu? A gente não se enxergar. Já viu alguém, vamos dizer, xingando outra pessoa? Vê se se enxerga, meu, né? Então, a gente tem que se olhar primeiro para depois olhar para o próximo. A psicologia fala muito que a gente tem que se perceber. Então, a gente tem que se olhar no espelho para a gente se enxergar primeiro, para depois olhar para o próximo. E olha que texto contundente que você já conhece, né? Um texto contundente que está em Mateus 7, de 1 a 5, que diz: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens tu a trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, nós vamos ainda ler na linguagem de hoje, para melhorar mais o entendimento, mas é aquilo que eu já antecipo. O argueiro é um cisco, né? Então, eu estou vendo um cisco no olho do meu irmão, olhando o defeito dele, mas eu tenho um pedaço de lenha no meu olho, e isso eu não enxergo, mas o cisco no olho do irmão, eu vou enxergar. Olha só, Mateus 7, de 1 a 5, na linguagem de hoje, que vai dar um entendimento, uma clareza maior. Tem até um título aqui: O costume de julgar os outros. Olha só. Então, a mesma coisa, não julgueis para que não sejais julgados, na linguagem de hoje fica assim, ó: Não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E Deus usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira, no pedaço de lenha que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave de madeira, com um pedaço de lenha dentro do seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Contundente, não é, meu irmão, minha irmã? Contundente mesmo. Nós vamos, então, parando por aqui, mas daremos continuidade na próxima quarta-feira,